internauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de harmonia. Convidamos você, amigo telenauta, para refletirmos junto sobre a mensagem Fé e Cultura, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. Acolhei o que é débil na fé, porém discutir opiniões. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro rigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhos campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela da resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal. Patenteando, manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção normas inconciliáveis com as suas exigências de raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima do entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendemos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, a examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Brindamos agora a você, amigo telenauta, com o quadro editorial, que esta semana nos traz como tema Educação no Lar. Tema este de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação de caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre
estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Esperança, em seu momento musical, apresenta a melodia Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, com o grupo Acorde. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo.
Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Vamos agora ao quadro Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo dessa semana refere-se às questões 40, 41 e 42. O tema é sobre criação, formação dos mundos. Nós estamos estudando o capítulo 3º, que fala sobre da criação. Vamos então à pergunta de número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. A pergunta de número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Pergunta de número 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada posso te dizer a respeito, porque só o Criador sabe o bem. Louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de século dura essa formação. Agora, amigo telenauta, o quadro Fatos e Notícias. São acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema desta semana será os pais e a espiritualidade dos filhos. É importante que os pais ajudem a desenvolver a espiritualidade nos filhos desde a infância, o que pode colaborar com a saúde física e emocional dos rebentos e ajudá-los a lidar melhor com as adversidades no futuro. É o que defende a psicóloga Lisa Miller em seu recém-lançamento The Spiritual Shield, A Criança Espiritual, sem previsão de publicação em língua portuguesa. No livro, Sem Cunho Religioso, Lisa, que é pesquisadora e professora de psicologia da Universidade de Columbia, em Nova York, cita dados dos seus quase 20 anos de estudos, os quais demonstram que crianças com espiritualidade mais desenvolvida apresentam melhor desempenho nos estudos, têm 40% menos chances de usar drogas no futuro e 60% menos risco de sofrer de depressão na adolescência, mesmo que possuam predisposição genética para isso. Espiritual, para ela, é o verdadeiro eu interior, também chamado de self na psicologia. Trata-se de um eu sagrado que tem propósitos irrevogáveis. A partir da perspectiva espiritual, é possível enxergar e respeitar o que é sagrado no outro, tanto nos membros da família e nos amigos, como nas demais pessoas da comunidade. Disse em entrevista à edição de julho da revista Crescer, da editora Globo. Oportunidade em que revelou alguns métodos para se desenvolver a espiritualidade em crianças. Isso pode ser feito de diversas formas, como compartilhar com a criança as próprias experiências espirituais, assim como as dúvidas. Falar com os filhos a respeito dos seus questionamentos, sem julgamentos, incluí-la nas práticas e crenças da família, incentivar relacionamento com os elementos naturais, os animais e as plantas, dar o exemplo de um comportamento ético que seja cada vez melhor,
Ensinar que os familiares, amigos e todas as pessoas devem ser respeitadas, pois somos todos parte de algo maior. Pois é, Samires. E a propósito do tema, vale recordar a página Crianças, do Espírito Emmanuel, parte do livro Fonte Viva, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira, psicografado pelo Chico Xavier. Nela, o benfeitor comenta esta orientação de Jesus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, que está em Mateus, no capítulo 18, versículo. E quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregalados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação, assevera Emmanuel, destacando que muitos pais garantem o conforto material dos seus filhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. E conclui o benfeitor espiritual: não desprezei, pois, a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através das nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente as crianças nas tarefas de hoje será condená-lo e menosprezá-lo de si, mesmo nos serviços de que responsabilizará amanhã. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
voltamos com o programa Mensagem de Esperança. Vamos ao quadro, o quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. Então vamos terminar. A pergunta desta semana vai ser, Dimas, sobre a paciência. Ok, Samires. A pergunta é a seguinte: dizem alguns que a paciência é a ciência da paz, Samires. Como lograr essa paciência? A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mister. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato e de trata correta. A tarefa acumulada e os problemas indispensados, façamos demorado exame e cuidadosa reflexão antes de apressar as atitudes. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se reergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça por peça. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolenamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem a desdobrar. Agora, amigo telenauta, vamos ler na íntegra a programação semanal do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Estudo do Evangelho e atendimento fraterno, às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, todas as quartas-feiras, com início às 20 horas. Reuniões públicas doutrinárias, também nas quintas-feiras, com início às 20 horas. E nas sextas-feiras, a evangeloterapia, que inicia a partir das 19 horas. O endereço do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, e fica por detrás do Hospital Regional aqui de Cajazeiras. Vamos agora às notícias do movimento espírita. Essa semana iremos falar sobre o Encontro da Cultura e Pesquisa Espírita. Isso mesmo, Samires. Iniciou-se hoje, prolongando-se até o dia 2 de agosto, domingo, portanto, o 10º Encontro da Cultura e Pesquisa Espírita. Esse encontro tem o apoio do Conselho Espírita Internacional e será realizado nas dependências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na zona norte da cidade. O evento é parte do 12º Colóquio França-Brasil e terá como tema central Espiritismo, elo de duas culturas. Participarão representantes do movimento espírita do Brasil e da França. Entre os temas que serão abordados em algumas das conferências estão contexto do surgimento do espiritismo na França, com a expositora Nadja do Couto Vale, o espiritismo da França para o Brasil, de Marion Aubret, Maurice Lachatre, ativista pela divulgação do espiritismo, com François Gaudin, Espiritismo e Universidade, o diálogo possível, com Dora Incontri, e O Céu e o Inferno, celebrando 150 anos, com Antônio César Perry de Carvalho, do Conselho Espírita Internacional. Haverá também mesas redondas sobre temas como De Manaus ao Rio, olhares sobre a chegada do Espiritismo no Brasil, com os expositores Luciano Klein Filho e Samuel Magalhães. A metodologia de Allan Kardec na elaboração do Espiritismo, com Alexandre Moreira de Almeida e Marcelo Gulão. E Allan Kardec em português, as primeiras traduções, com Evandro Noleto Bezerra e Jorge Brito, participando como mediadora Cláudia Bomardin, do Movimento Espírita Francês. O evento ainda terá lançamento de livros com sessões de autógrafo e uns momentos de arte.
Na página www.1scpe.com.br é possível fazer a pré-inscrição e ter acesso à programação completa, com todos os detalhes sobre o assunto. Agora, amigo telenauta, vamos ao quadro Dicas de Livros. Esta semana nós estamos trazendo como dica de livro a obra Todos Precisam de Paz na Alma. A busca de conhecer a si mesmo é um processo que nos vai impulsionando sempre para o Criador, sempre para adiante. E a cada dia que passa, temos maior estabilidade para conquistar um grau mais significativo de autoconhecimento. Isso nos auxiliará bastante a viver na Terra conosco mesmo e com os que nos rodeiam, os movimentos de progresso pelo mundo afora. Afirma o Espírito Benedita Maria no livro recém-lançados Todos Precisam de Paz na Alma, psicografado por Raul Teixeira. E prossegue nas páginas iniciais da obra. Há quem necessite de apoio de um amigo ou de um médico, de um psicólogo ou um orientador espiritual respeitável, responsável, que se proponha a auxiliá-lo nessa empreitada, que não se sabe quando terminará, mas que pode ter certeza que cada passo dado para frente, a cada melhoramento realizado, o indivíduo em foco se sentirá em melhores condições para enfrentar e superar os lances mais inusitados da sua estrada para Deus. Publicado pela editora Frater, a obra traz a linguagem clara, objetiva e muito agradável, inspiradas meditações para uma melhor compreensão do verdadeiro sentido da vida, nosso papel no mundo, nossa relação com os outros, nossa busca pela maturidade, nossas crenças e consequências, entre outras questões que, há muito, agitam as mentes e os corações. Quanto mais cedo desenvolvemos a consciência de que nada somos donos absolutamente no mundo, mais cedo passamos a experimentar harmonia interior, que nos leva a viver com leveza, sabendo aproveitar com sabedoria tudo o que o trabalho honesto pôs sobre os nossos cuidados, sob nossa administração. Tudo fica melhor quando a alma humana, no uso da abençoada reencarnação terrestre, vai aprendendo a se desapegar tanto de pessoas quanto de coisas, sem que isso represente indiferença ou ausência de fraternidade ou de amor, diz mais adiante a benfeitora. A procura de si mesmo. Nada nem ninguém nos pertence. Os papéis que assumimos na vida. Trabalhe sem exageros. A ingratidão dos beneficiados. Divertimento, dinheiro e sexo. O problema de morrer. Relacionamentos destrutivos. A morte não significa ninguém. Fugir do individualismo pernicioso e coragem para amar são alguns dos assuntos tratados nos 10 capítulos em que se divide o livro de 124 páginas. Todos precisam de paz na alma. Pode ser adquirido em www.editorafrater.com.br por R$ 35. Todo o produto da venda do livro, vale ressaltar, é destinado à manutenção dos trabalhos sociais realizado pela Sociedade Espírita Fraternidade, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, instituição à qual é ligada o médium Raul Teixeira. Vamos a mais um intervalo, voltamos já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, uma situação
Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas e quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Mensagem de Esperança estará de volta na próxima semana, sempre com o objetivo de trazer ao seu coração, amigo telenauta, a claridade da esperança, da paz e do amor. Convidamos você, amigo telenauta, para fazer uma reflexão sobre estas palavras do Espírito Emmanuel. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana e até a próxima. Boa noite a todos e até sexta-feira.